Você já percebeu que quanto mais você busca a paz, mais ela parece fugir? Você medita, reza, repete afirmações, acende velas, faz promessas, e no dia seguinte, a ansiedade volta. O medo retorna. A inquietação te consome de novo. Talvez você esteja buscando no lugar errado. Hoje não vou te oferecer mais uma técnica de relaxamento, nem um mantra poderoso. Vou te revelar algo que Spinoza descobriu no século XVII e que custou sua expulsão da comunidade judaica. A paz absoluta não vem de fora, não depende de rituais e não precisa de intermediários. Ela nasce de compreender uma lei simples que a natureza nunca esconde, mas que as instituições religiosas raramente ensinam. Porque se você soubesse dessa técnica, não precisaria mais voltar, não dependeria mais de cerimônias, não aguardaria mais permissões. E isso, para muitas estruturas, é perigoso. Se o divino é a natureza, como Spinoza propôs arriscando tudo, então a paz não é um presente que você pede de joelhos. É um estado que você conquista ao entender como as coisas realmente funcionam. A natureza não responde a súplicas emocionais. Responde à compreensão e ação alinhadas. Pense naquele momento em que você implorou por paz interior. Tentou de tudo e nada durou. Agora lembre-se daquele dia raro em que, mesmo sem esperar, você sentiu uma calma profunda. Não foi depois de um ritual especial. Foi depois que você finalmente tomou aquela decisão difícil, teve aquela conversa honesta, soltou aquilo que não te servia mais. A paz veio como consequência natural de uma causa correta. Esse é o coração da técnica proibida. A paz absoluta não é uma recompensa divina por bom comportamento. É o efeito natural de viver alinhado com a realidade tal como ela é, não como você gostaria que fosse. E hoje, você vai aprender exatamente como fazer isso. Spinoza condensou isso em uma ideia que derruba superstições. Deus sive natura. Deus, isto é, a natureza. Não é um personagem que reparte favores. É a estrutura que sustenta tudo. Essa estrutura não tem preferências, tem coerência. E a coerência sempre responde igual. Causa que você alinha, efeito que se manifesta. O que te eleva não é uma consigna, é a sintonia com o real. Quando falo do idioma correto, me refiro a sinais que não requerem interpretação esotérica. Soam assim: claridade crescente, você entende melhor o que acontece. Liberdade prática, você depende menos do acaso e da aprovação alheia. Alegria serena, não euforia vazia. Irrepetibilidade, se você repete a causa, repete o efeito. Isso é diálogo autêntico. Não é um truque mental, é um acordo com a realidade. É normal desejar um milagre imediato, uma prova espetacular que apague de golpe a incerteza. Todos desejamos isso, mas o espetacular entretém, o verdadeiro transforma. Se você precisa de uma bússola simples para não se perder, grave assim: minha ação é a mensagem, meus resultados a resposta. Cada vez que você envia uma mensagem ação ao mundo, o mundo te responde. Aprender a ler essa resposta é aprender a falar com o divino. Aterrize esta ideia no concreto. Em dinheiro, você pode pedir abundância uma e outra vez, ou pode alinhar causas que dependem de você. Claridade de oferta em uma única frase. Porcentagens de poupança e gasto definidas. Pequenas automatizações que tiram fricção. Acompanhamento real com pessoas que decidem. A resposta aparece em seus números e em sua respiração. Em relações, você pode pedir paz, ou pode olhar de frente seus limites, seus ciúmes, seus silêncios e seus acordos quebrados. Conversas honestas, regras claras, decisões que te respeitam. A resposta aparece em confiança medível ou em sinais firmes para escolher. Em saúde, você pode pedir energia ou pode ordenar sono, alimentação e movimento com hábitos simples. A resposta se sente em seu corpo sem necessidade de traduzi-la. Onde entra a fé, então? Em sustentar o processo enquanto verifica. Não é uma fé passiva, é uma fé ativa. Você confia em que a lei responde, mesmo se a primeira tentativa é desajeitada. Você confia enquanto ajusta, porque a conversação com a natureza raramente é um sim ou um não instantâneo. É um circuito. Compreende, age, observa, corrige, volta a agir. Repetido com honestidade, esse circuito talha algo novo em seu caráter. Serenidade. Você deixa de se sentir à mercê do acaso
e se sabe corresponsável. Neste caminho, aparecem 3 armadilhas que tentam roubar seu poder justo quando você está prestes a recuperá-lo. A primeira é o amuleto, mudar objetos sem mudar causas. A segunda é a frase sagrada, repetir palavras potentes para evitar decisões difíceis. A terceira é o já sei, confundir entender com transformar. Se você se descobre em alguma, não se castigue. Volte à pergunta correta. Que causa depende de mim mover hoje? Essa pergunta te devolve ao único lugar onde a conversação ocorre de verdade, o presente. Proponho um exercício breve e decisivo. Pegue uma folha e escreva em uma única linha o problema que mais te pesa, sem adornos, sem drama, com precisão. Não estabilizo meus ingressos. Estou preso em ciúmes. Posterguei meu projeto por medo. Debaixo, redija uma hipótese causal mínima. Minha oferta é confusa. Não ponho limites. Trabalho sem calendário. Escolha uma. Depois, converta-a em uma ação pequena, concreta e verificável hoje. Reescrever um título claro e enviá-lo a uma pessoa que decide. Comunicar um limite com data e consequência. Bloquear 90 minutos e completar uma microentrega. Essa ação é sua mensagem. Em um dia, anote a resposta. O que aconteceu? O que você aprendeu? O que ajusta? Repita. A espiritualidade adulta se parece muito com isso. Não estou atacando sua fé, estou protegendo-a da superstição que a torna impotente. A fé que proponho não infantiliza, dignifica. Te trata como alguém capaz de compreender e colaborar com a realidade e te oferece uma forma de orar sem palavras, obedecer inteligentemente às leis que sustentam sua vida. Quando você faz isso, algo se ordena por dentro. Não porque alguém lá fora se comoveu, mas porque você entrou em sintonia. Se esta mensagem te tocou, deixe um rastro que te comprometa consigo. Escreva sua frase problema e a ação mínima que vai executar hoje. Única condição, que seja verificável. Não promessas nem declarações grandiloquentes. Um passo pequeno, claro e real. Amanhã haverá uma resposta. Pode ser afirmativa, pode ser negativa, pode ser ajuste aqui. Em todos os casos, será diálogo. Guarde esta linha como chave mestra para quando o medo quiser empurrá-lo de novo aos velhos rituais. Cada vez que você entende uma causa e a põe a trabalhar, a natureza já te respondeu. Esse é o segredo proibido. Esse é o idioma correto. E o eco dessa resposta se reconhece sem esforço. Sua vida começa a funcionar com menos ruído e mais verdade. Deus, Sive Natura. 3 palavras que mudam o jogo. Deus, isto é, a natureza. Não um personagem que reparte favores segundo seu estado de ânimo, mas a estrutura viva que sustenta tudo que existe. Quando Spinoza afirma isto, está te entregando uma chave. Se o divino é a natureza, então falar com Deus não é recitar fórmulas. É aprender o idioma das leis e se alinhar com elas. Esse alinhamento não é poético. Se sente no corpo, se nota em suas decisões e se confirma nos resultados. Se você repete a causa, repetirá o efeito. Assim de claro. Traduzamos sem voltas. O divino não se mostra em caprichos nem em sinais feitos à sua medida. Se mostra em regularidades. Você conversa com o divino quando entende uma regularidade e age desde ela. Por isso, a espiritualidade que Spinoza propõe é adulta. Em vez de pedir que a realidade mude por você, te convida a participar inteligentemente na realidade tal como é. Essa mudança de postura te devolve poder e serenidade. Primeiro, uma bússola para que reconheça se está em diálogo real com a natureza ou preso em superstição. São 4 indicadores simples e contundentes. Claridade crescente. Cada dia, você entende melhor o que ocorre e por quê. Liberdade prática. Você depende menos do acaso e da aprovação alheia. Alegria serena. Uma energia tranquila que não precisa se demonstrar. Irrepetibilidade. Se você repete a causa, repete o efeito sem necessidade de adornos. Quando esses 4 aparecem juntos, você está entendendo o idioma correto. Agora, as peças internas que movem esta maquinaria. Primeiro, a potência de agir. Pense em potência como sua capacidade real para compreender e agir. Quando sobe, você sente expansão,
Foco, uma calma que não te adormece, mas que te torna eficaz. Quando baixa, sente estreiteza, confusão, paralisia. Essa sensação é informação direta de seu alinhamento. Se algo aumenta sua potência, você vai no sentido da realidade. Se a reduz, está empurrando contra a lei, mesmo que tenha a frase correta na boca. Segundo, os afetos não são inimigos a reprimir, são energia que te informa. O medo, os ciúmes, a ira, a inveja, todos te dizem algo sobre suas interpretações e seus vínculos. Quando você não entende sua causa, eles te arrastam. Quando a entende, se convertem em combustível. A pergunta madura não é como os tiro, mas o que estão me mostrando para ajustar minhas causas? Essa pergunta transforma a emoção em mapa. Terceiro, as ideias adequadas frente às inadequadas. Uma ideia adequada encaixa com a coisa tal qual é, te permite predizer e agir com resultado. Uma ideia inadequada é parcial, confusa, dependente de rumores ou de seu ânimo do dia. Como distinguir? Com evidência. Se ao agir o que você compreende se confirma de forma repetível, sua ideia é adequada. Se você precisa agregar desculpas, símbolos ou permissões especiais cada vez, está sustentando uma ideia inadequada com retórica. Aterrize isto em 3 cenários cotidianos para que veja a diferença entre pedir e participar. Dinheiro. Você pode pedir abundância uma e outra vez, ou pode formular uma hipótese causal concreta. Minha oferta não comunica benefício em uma frase entendível. Não falo com decisores reais. Meu acompanhamento chega tarde e sem claridade. Cada hipótese se converte em uma ação mínima verificável. Reescrever o título em um só benefício. Elaborar uma lista de decisores reais e contactá-los com uma mensagem breve. Programar um acompanhamento com data fixa. O que responde à natureza? Métricas que sobem ou baixam e te dizem sem drama. Por aqui sim ou ajuste isto. Essa é a conversação. Relações. Você pode pedir paz ou pode examinar suas causas. Confundo interpretações com fatos. Não comunico limites claros. Evito conversas difíceis. A ação mínima poderia ser nomear um limite com respeito. Acordar regras claras e consequências ou pedir evidência antes de alimentar histórias. O que responde à natureza? Confiança medível ou sinais firmes para decidir. De novo, causa e efeito, não promessas. Saúde. Você pode pedir energia ou pode ordenar os fundamentos. Sono, alimentação, movimento e exposição à luz natural. Não sou espetacular, mas é o que o corpo entende. Você desenha uma semana com horários realistas, comidas com densidade nutricional e blocos curtos de movimento. O que responde à natureza? Ritmo, descanso real, mente mais clara. Você não precisa interpretar símbolos. Você sente. Talvez você se pergunte, onde fica a fé? Precisamente aqui. Fé não é esperar com os braços cruzados, é sustentar o processo enquanto verifica. Fé é confiar em que a lei responde, mesmo que a primeira tentativa seja imperfeita. Fé é aceitar o ajuste sem se desmoronar, porque você entendeu que a conversação não se esgota em um sim ou um não, mas se aperfeiçoa em iterações. Esse tipo de fé não te infantiliza, te fortalece. Para não perder o foco, tome esta microferramenta e aprove hoje. Em uma folha, escreva em cima: Deus sive natura. Que lei preciso aprender aqui? Escolha uma área: dinheiro, relação, saúde, projeto. Debaixo, crie 2 colunas. Na da esquerda, coloque interpretações e solte tudo que você se diz. Não sirvo, não há oportunidades, não me valorizam. Na direita, escreva fatos e causas. Separe o verificável da novela. Dessa coluna direita sairá sua hipótese mínima, uma causa concreta que depende de você. A seguir, formule sua ação mínima que a ponha à prova hoje. Agende a hora exata. Amanhã, anote a resposta. Se a hipótese se confirma, escala. Se não, ajusta uma variável por vez e volte a provar. Este ciclo é o diálogo. Outra prova útil para distinguir conversação real de superstição é o teste de dependência. Pergunte-se com honestidade: preciso de algo externo ou especial para que isto funcione? Se a resposta é sim, certa frase, certo objeto, certo permissão místico,
provavelmente você está se desviando. Se a resposta é preciso compreender melhor e agir melhor, você vai alinhado com a proposta de Spinoza. A natureza não exige privilégios, exige coerência. Talvez você pense que tudo isso soa demasiado frio. Na realidade, produz o efeito contrário. Quando você descobre que a realidade é confiável, se ativa uma gratidão estranha e profunda. Não porque você obteve um favor, mas porque viu a inteligência que sustenta o mundo e pôde se somar a ela. Essa gratidão não é euforia, é uma alegria serena que se nota em sua maneira de falar, em como você respira e em como trata os demais. É o selo de que você está orando com seus atos. Guarde 2 frases âncora, para quando o ruído mental quiser te arrastar. A primeira: o divino não é capricho, é estrutura. Repita isto quando te tentar o atalho mágico. A segunda: se repito a causa, repito o efeito. Use-a para converter suas compreensões em hábitos, porque aí está o segredo. Não basta entender uma vez. Você deve instalar essa causa em sua rotina. Quando a causa se torna hábito, a resposta se torna estilo de vida. Feche este bloco com um compromisso simples e honesto consigo. Escolha uma só área e escreva: minha próxima conversação com a natureza será sobre... Complete o espaço. Formule sua hipótese mínima. Defina uma ação pequena, clara e verificável hoje. Amanhã volte a esta folha e registre a resposta. Você não precisa de mais. Se a conversação é real, você a reconhecerá por seus frutos. Mais claridade, mais liberdade, mais alegria serena e efeitos repetíveis. Esse é o idioma de Deus, Sive Natura. Esse é, em termos práticos, falar com Deus sem rezar. Se falar com Deus é falar com a natureza, sua pergunta não é uma frase bonita. É um experimento vivo. Começa em sua mente, passa por seu corpo e termina no mundo, onde a resposta chega no único idioma que não se confunde: causa e efeito. O que segue não é teoria para colecionar. É um procedimento prático para que você abra essa conversação hoje mesmo, sem adornos, sem superstição e com uma honestidade que te devolva poder. Primeiro, ponha nome ao afeto que te domina. Não o maquie. Talvez é medo de falhar, ciúmes que te queimam, vergonha por não avançar, ira por se sentir ignorado, apatia que te vazia. Colocar nome baixa o ruído e te entrega um dado. Tenho medo de oferecer meu trabalho. Sinto ciúmes quando não recebo resposta. Me invade a vergonha quando penso em mostrar meu projeto. Esse enunciado já abre uma porta, porque uma emoção nomeada deixa de te manejar desde a sombra e se converte em informação utilizável. Depois, separe fatos de interpretações. Os fatos são medíveis. Enviei 3 propostas e não responderam. Durmo menos de 6 horas. Posterguei a conversação 2 vezes. As interpretações são novelas. Não sirvo. Não me valorizam. O mercado está morto. Se insisto, vão me odiar. Escreva ambas as listas e marque com um traço forte as interpretações. São importantes só para identificá-las e depois soltá-las. Fique com o verificável. Este filtro limpa a mente como quando você abre uma janela e entra ar frio. Com o ar limpo, formule uma hipótese causal mínima. Você não precisa ter a verdade absoluta. Basta uma suposição concreta e humilde que você possa pôr à prova. Talvez minha oferta é confusa e ninguém entende o benefício. Talvez falo com pessoas sem poder de decisão. Pode que meu acompanhamento chegue tarde e morno. Talvez eu precise dormir melhor para pensar melhor. Escolha uma só hipótese. A claridade nasce de escolher. Agora transforme essa hipótese em uma proposição verificável. Escreva-a como se fosse uma pequena aposta consigo. Se explico meu benefício em uma só frase e contacto decisores reais, obterei respostas nos próximos dias. Se durmo na mesma hora durante uma semana e reduzo telas antes de me deitar, minha energia matutina aumentará. Se comunico com respeito a um limite concreto, diminuirá a ansiedade em minhas conversações. Note que você não promete o universo, propõe uma mudança observável. A conversação se torna real quando você passa a ação mínima com data. Aqui é onde muitos se perdem por buscar passos gigantes. Você não precisa deles. Precisa de uma ação pequena, clara e executável hoje que faça ruído na realidade. Reescreva o cabeçalho de minha oferta
em uma frase orientada a resultado e a envio a uma lista curta de decisores reais. Agendo um acompanhamento amável para daqui a uns dias com uma mensagem de 3 linhas. Defino minha hora de sono e crio um ritual breve de fechamento de dia. Luz baixa, respiração lenta, sem telas. Em uma relação, redijo meu limite com respeito e claridade e o digo em uma conversação concreta, com data e hora. A ação mínima é a mensagem que você envia à natureza. Para ler a resposta sem auto-enganos, instale um registro simples. Você não precisa de um app sofisticado. Uma folha serve. Anote o que você fez, quando, para quem, para quê. Anote também o que mudou. Se houve silêncio, se houve não, se houve sim. A mente, quando não registra, tende a exagerar culpas ou êxitos. Com registro você vê padrões. Os padrões são a voz da lei, falando com você sem metáforas. Quando chegar a resposta, pratique o ajuste iterativo. Se a hipótese se confirma, repita e escala com paciência. Se não se confirma, não dramatize. Você aprendeu algo de ouro. Mude uma só variável por vez para não confundir as causas. Se você muda tudo de uma vez, não saberá o que produziu o efeito. Esta disciplina de ajustar é em si mesma uma forma de oração sem palavras. Expressa respeito pela estrutura do mundo. Ofereço 3 cenas concretas para você sentir o método em sua pele. Em dinheiro, talvez você escreve: minha proposta não deixa claro o benefício. Hipótese elegida. Proposição verificável. Se descrevo o benefício em menos de 20 palavras e o provo com 10 decisores reais, obterei ao menos 2 respostas. Ação mínima. Reescrever, selecionar 10 decisores verdadeiros, enviar, agendar acompanhamentos. Registro, datas, nomes, respostas. Ajuste. Se não respondem, revisa o fit do decisor. Se respondem, mas não compram, refina a promessa ou a prova social. Conversação viva. Em relações, talvez você reconhece: me perco em interpretações cada vez que alguém tarda em contestar. Hipótese elegida. Proposição verificável. Se peço evidência antes de supor, minha ansiedade baixa e converso melhor. Ação mínima. Enviar uma mensagem honesta e curta. Perguntar em vez de acusar. Propor um acordo claro. Registro. Baixou a ansiedade. Apareceu claridade. Houve uma decisão. Ajuste. Se o padrão se repete sem respeito, você não precisa de mais interpretações, precisa de limites. Conversação viva. Em saúde. Talvez você vê: estou esgotado por falta de rotina real. Hipótese elegida. Proposição verificável. Se durmo na mesma hora durante 5 noites e saio a caminhar 20 minutos cedo, meu enfoque melhora. Ação mínima. Alarmes. Luz tênue antes de dormir. Roupa pronta para a caminhada. Registro. Hora de dormir. Minutos caminhados. Nível de energia ao despertar. Ajuste. Se a energia não melhora, revisa a alimentação, hidratação ou exposição à luz. Conversação viva. Ao longo do processo, aparecerão atalhos sedutores. O amuleto que promete te dar valentia sem enfrentar nenhuma causa. A frase poderosa repetida como feitiço para não ter uma conversação difícil. O já sei que te deixa imóvel, com um sorriso intelectual. Reconheça-os com carinho e volte à pergunta que corta a fumaça. Que causa concreta posso mover hoje? Se não aparecem, não se culpe nem se desculpe. Ajuste uma variável, prove outra hipótese mínima, volte a agir. A natureza é paciente, constante e justa em seu idioma. Você pode aprendê-lo. Convém também proteger o método com 2 hábitos pequenos. O primeiro é o tempo de revisão. Reserve cada dia uns minutos para revisar seu registro. O que você fez? O que o mundo devolveu? O que você mudará? Sem revisão, você fica em modo reação. Com revisão, você entra em modo direção. O segundo hábito é a frase âncora que te regressa ao eixo quando a ansiedade sobe. Minha ação é a mensagem. Meus resultados, a resposta. Repito e procedo. Quando você pratica isto uns dias, uma sensação nova aparece. Não é euforia, é uma calma firme que nasce de saber que você não está à intempérie de caprichos invisíveis. Está em conversação com uma estrutura confiável. Essa calma não te adormece, te torna eficaz.
E sua fé, longe de se apagar, amadurece. Deixa de pedir favores e começa a participar. Se hoje você vai se levar algo, que seja isto. Sua pergunta é sua hipótese, sua oração é sua ação, sua resposta é a evidência. Escreva, cole onde você vê e faça real com um passo pequeno antes que termine o dia. A natureza sempre responde. Às vezes diz sim, às vezes diz não, às vezes diz ajuste aqui. Em qualquer dos casos, você está falando no único idioma que não mente. Escutar não é esperar sinais raros, nem buscar coincidências que confirmem o que você quer crer. Escutar, no sentido profundo que Spinoza propõe, é ler a evidência que devolve a realidade quando você move uma causa. Você fez sua pergunta em formato de experimento. Hipótese, ação mínima. Agora toca validar se houve resposta e o que significa. Aqui é onde a espiritualidade se torna adulta. Você deixa de perseguir sinais e começa a interpretar resultados. A primeira chave para escutar bem é acalmar a fome de milagre. Essa fome costuma fazer duas coisas: abrir demais os ouvidos a qualquer ruído ou fechá-los quando a resposta não coincide com sua expectativa. A natureza fala em um volume exato. Nem sussurra enigmas, nem grita castigos. Te devolve efeitos. Se você repete a causa e reaparece o efeito, está escutando uma resposta real. Se o efeito não se sustenta ao repetir a causa, era ruído, não sinal. Para não se enganar, use 4 indicadores simples que você já conhece, mas agora como critérios de escuta. Primeiro, claridade crescente. Sua compreensão do problema se tornou mais nítida depois de agir. A claridade se reconhece porque reduz a ansiedade e ordena prioridades. Segundo, liberdade prática. Você ganhou margem de manobra real, menos dependência da sorte, da aprovação alheia ou do impulso do momento. Terceiro, alegria serena. Uma energia tranquila que não precisa demonstrar nada. Não é euforia, é estabilidade. Quarto, repetibilidade. Quando você repete a causa, regressa o efeito sem necessidade de adornos. Se essas 4 luzes se acendem, a conversação vai por bom caminho. Convém se fazer amigo de um caderno, não para escrever frases bonitas, mas para registrar uma sequência breve e honesta. O que você fez? O que passou? O que aprendeu? O que ajustará? Sem registro, sua mente preenche buracos com fantasia ou culpa. Com registro, aparecem padrões, e os padrões são a voz da lei. Por exemplo, reescrevi minha oferta em uma só oração e contactei decisores reais. Me responderam 2. Ambos pediram claridade no prazo. Ajusto a promessa com um calendário concreto. Isso é escutar. Há armadilhas frequentes ao validar respostas. A mais comum é o viés de confirmação. Notar só o que encaixa com seu desejo e descartar o demais. Vacina rápida. Busque ativamente uma razão pela qual você poderia estar equivocado e prove uma variante que o descarte. Outra armadilha é a apofenia. Ver causalidade onde há coincidência. Vacina. Repita sua ação em contextos parecidos e observe se o efeito se mantém. Uma terceira armadilha é mudar demasiadas variáveis de uma vez. Se você faz isso, a resposta chega misturada e você não saberá o que produziu o quê. Vacina. Regra de uma só variável por iteração. Escutar também implica aceitar que a resposta pode ser não, ainda não, ou ajuste. Aqui é fácil se apaixonar pela primeira hipótese e torná-la identidade. Não faça isso. Seu valor não está em acertar na primeira, está em aprender rápido. Quando a resposta é não, você não falhou. Acabou de economizar tempo. Quando é ainda não, provavelmente te falta ritmo ou volume. Quando é ajuste aqui, você já tem um mapa. Mude essa peça e volte a provar. Essa humildade operativa é em si espiritualidade em ação. Atenda a seu corpo como parte do sistema de escuta, não para buscar sinais místicos, mas para medir coerência. Quando você se alinha com uma causa adequada, sua respiração se torna mais profunda, a mandíbula afrouxa, o enfoque mental melhora. Chame de neurofisiologia se quiser, mas para nosso propósito, é suficiente saber que o corpo é um painel onde a natureza também escreve. Se seu plano espiritual te deixa mais tenso, mais dependente ou mais confundido, você não está conversando,
está negociando com fantasias. Olhe 3 cenas para que se grave o ouvido correto. Dinheiro. Você reescreveu a promessa de sua oferta e falou com decisores, não com espectadores. A resposta foi baixa, mas real. Talvez. Conte-me mais. Se ao repetir a ação com pequenas melhorias, se transforma em reuniões concretas, você está escutando bem. Se após várias iterações não há mudança, a resposta é ajuste a proposta ou o público. Não dramatize. É informação valiosa. Relações. Você comunicou um limite com respeito e claridade. A resposta autêntica não é um discurso inspirado. São comportamentos que mudam ou não mudam. Se o outro entende e se ajusta, a conversação produziu um efeito. Se promete muito e age pouco, a resposta é não há acordo real. Escutar aqui é proteger sua dignidade e agir em consequência. Não inventar sinais para postergar decisões. Saúde. Você ordenou sono e movimento. Em poucos dias, nota a energia um pouco mais estável, menos névoa mental. Repita a causa e observe se o efeito se sustenta. Se não, a resposta te convida a revisar outra causa. Alimentação, hidratação, exposição à luz, estresse não resolvido. Você não precisa sentir uma voz. Precisa ler seu registro e o corpo com honestidade. Uma prática que ajuda muito é fixar marcos de verificação, não para obsessar, mas para evitar a armadilha do me parece que. Decida de antemão como se verá uma resposta positiva e como se verá uma negativa em um prazo razoável. Por exemplo, se em uma semana com esta nova proposta não obtém o interesse concreto de ao menos uma pessoa que decide, ajusto o público. Sai, se durmo na mesma hora 5 noites e minha energia matutina não melhora nada, provo outra variável. Definir o critério por antecipado te protege do auto-engano. Escutar não é só medir, também é traduzir a resposta na próxima pergunta. Pense em circuito. O que a realidade te devolve se converte em hipótese nova. Por isso, ao final de cada miniciclo, escreva uma linha com formato simples. Aprendi que, assim que provarei, esse ponte converte a evidência em movimento. Sem esse ponte, a evidência se torna dado morto ou desculpa para se castigar. Permita-se sentir gratidão pelas respostas sóbrias. Talvez não sejam espetaculares, mas são confiáveis. Quando você descobre que a realidade é consistente, a ansiedade perde poder e aparece essa alegria tranquila de que falamos. Não é um prêmio por se portar bem, é o efeito natural de se alinhar. Se em algum momento você se surpreende pedindo um sinal extraordinário, respire e volte ao método. Causas claras, ações pequenas, leitura honesta. Para fechar este bloco, leve um ritual breve de escuta que você possa fazer cada noite. Primeiro, uma respiração lenta para baixar o ruído, depois 3 linhas em seu caderno. Minha ação de hoje foi, a resposta que vi foi, amanhã ajustarei. Toma menos de 5 minutos. Esse gesto te treina a distinguir sinal de ruído, a respeitar a lei de uma variável por vez e a manter vivo o circuito. Poucas práticas constroem tanta serenidade. Lembre da bússola: claridade crescente, liberdade prática, alegria serena e efeitos repetíveis. Se essas 4 estão presentes, você está escutando o idioma correto. Se não, não passa nada. A conversação continua. Ajusta, prova, volta a olhar. A natureza sempre responde. Às vezes diz sim, às vezes não, às vezes ajusta aqui. Sua tarefa não é adivinhá-la, é aprender a lê-la. E quando você aprende a lê-la, já não sente que reza ao vazio. Sente que, por fim, está em conversação. Chegou o momento de pôr tudo à prova no campo de batalha, sem adornos. Você já sabe formular sua pergunta como hipótese, convertê-la em ação mínima e escutar a resposta com critérios claros. Agora vamos levá-lo ao extremo com 3 cenas reais e um final que te obrigue a te mover hoje, não amanhã. Lembre da consigna que te acompanha desde o início. Rezar é pedir, falar com Deus é compreender e agir. O demais é ruído. Imagine que seu problema é o dinheiro. Não há estabilidade, ingressos que sobem e baixam, ansiedade que te morde. Quando você olha a conta, o velho eu pedia abundância. O novo você formula uma hipótese mínima e a torna experimento. Você escreve com honestidade. Minha oferta não comunica um benefício claro em uma só frase.
Isso já é uma porta aberta. Você toma ar e faz o que vinha postergando. Reescreve a promessa em menos de uma linha orientada ao resultado que a outra pessoa realmente deseja. Seleciona um punhado de decisores verdadeiros e lhes envia uma mensagem direta. Se há silêncio, você não se quebra. Ajusta o encaixe de público. Se há objeções, não toma pessoal. Melhora a promessa com provas reais, calendários e riscos compartilhados. Se há interesse, fecha com respeito e ordem. Na semana, seu caderno fala. Mais claridade no que você valora. Mais liberdade prática porque não depende da sorte. Uma alegria serena que substitui a euforia vazia. E algo sagrado no cotidiano. Quando você repete a causa, o efeito volta. Isso é conversação com a natureza. Agora entre no território que mais dói. Relações, ciúmes, limites borrados, conversações evitadas. O antigo script te fazia pedir paz. O novo idioma te pede precisão. Hipótese mínima. Confundo interpretações com fatos. E minha ansiedade sobe. Ação mínima hoje. Antes de supor, você pede evidência com respeito. Envia uma mensagem clara, sem acusações. Preciso entender isto. Podemos acordar como e quando nos comunicarmos? Defende um limite específico e amável. O que responde à realidade? Comportamentos, não discursos. Se o outro compreende e se alinha, a confiança cresce. Se promete e não age, você já não fica preso recitando frases. Toma decisões que te protegem. Você se dá conta de que sua dignidade não depende de ganhar uma discussão, mas de sustentar acordos verificáveis. A espiritualidade deixa de ser um refúgio para a fantasia e se torna uma maneira adulta de estar no amor. Menos ansiedade, mais verdade. Terceira cena. Propósito. Procrastinação. Essa névoa que freia seus projetos e te rouba a autoestima. O velho guia dizia: amanhã começo. O novo idioma te pede uma aposta humilde e concreta. Hipótese mínima. Não avanço porque minha tarefa é demasiado grande e não tenho uma peça medível. Ação hoje. Você define uma microentrega que possa se completar em menos de 2 horas e se bloqueia esse tempo como se fosse um encontro com alguém importante. Prepara o terreno para ganhar. Ferramenta aberta, distrações fora, uma lista simples de passos. Ao terminar, registra o que mudou. Pode que você não tenha conquistado o mundo, mas rompeu o feitiço da inércia. A resposta da natureza se sente no corpo. Mente mais clara, menos culpa, uma pequena alegria serena que não faz ruído, mas se acumula. Você repete amanhã a mesma causa e o efeito regressa. Onde antes havia auto-engano, agora há ritmo. Nos 3 casos, o decisivo não é o tamanho do resultado, mas a qualidade do diálogo. Quando você conversa com a realidade em seu idioma, causa e efeito, já não depende de um golpe de sorte nem de um sinal espetacular. Você tem um circuito confiável. Compreende e age, observa, ajusta, repete. E esse circuito pule seu caráter, te torna mais sóbrio, mais íntegro, mais difícil de manipular. Você começa a reconhecer sem esforço as vozes que antes te confundiam. A do amuleto que promete atalhos, a da frase sagrada que te imobiliza, a do já sei que maquila a inação. Agora você sabe o que lhes responder. Que causa concreta vou mover hoje? Quero que você leve um protocolo simples para os próximos dias. Cada manhã escolha uma só área e escreva em uma linha sua hipótese mínima. Ao lado defina uma ação pequena, concreta e verificável para esse mesmo dia. Pela noite, responda estas 3 perguntas em seu caderno. O que fiz? O que o mundo devolveu? O que vou ajustar amanhã? Não é glamouroso, é poderoso. Em poucas jornadas você notará as 4 sinais do idioma correto. Claridade crescente, liberdade prática, alegria serena e efeitos repetíveis. Esse é o selo de que você está conversando com algo maior que você, sem sair da realidade. E agora o remate que talvez te incomode um pouco, e tomara que o faça. Se Deus é a natureza, cada vez que você entende uma causa e a põe a trabalhar, Deus já te respondeu. O demais, por mais impressionante que soe, é distração. Você não precisa de permissão, nem objetos especiais, nem bênçãos de última hora. Você precisa de honestidade para olhar o que é e valentia para mover a peça que te toca. Aí está a sua liberdade.
Fecho com uma invitação direta e sem adornos. Se esta mensagem te serviu, apoie com um like e se inscreva para que este tipo de conteúdo chegue a mais pessoas. Mas mais importante que isso, não deixe esta leitura se tornar mais um texto bonito esquecido na gaveta da mente. A conversação com a natureza não acontece na teoria, acontece na ação. Agora mesmo, antes de fechar esta página, pegue uma folha ou abra seu caderno e escreva: meu problema mais urgente é uma linha sem drama. Minha hipótese causal. O que você acha que está causando isso? Minha ação mínima hoje. Algo pequeno, concreto e verificável que você fará nas próximas horas. Hora exata em que vou fazer. Bloqueie o tempo agora. Amanhã, volte a essa folha e anote. O que aconteceu? O que aprendi? O que vou ajustar? Este não é um exercício opcional. Este é o exercício. Esta é a diferença entre entender Spinoza intelectualmente e viver a proposta de Spinoza na sua carne. A verdade sem filtro é esta. Você pode ter lido 5.000 palavras sobre como falar com Deus sem rezar, mas se não mover uma causa concreta hoje, não aprendeu nada. O conhecimento que não se torna ação é entretenimento disfarçado de espiritualidade. A natureza não responde a boas intenções, responde a causas postas em movimento. Você sabe qual é a diferença entre alguém que transforma a sua vida e alguém que coleciona informações? Uma decisão, uma ação mínima, um compromisso verificável executado hoje, não amanhã. Deus Sive Natura não é filosofia para debate acadêmico. É uma tecnologia de realidade. E como toda tecnologia só funciona quando você a usa. Então aqui está a última pergunta, a única que importa. Que causa você vai mover hoje? Não responda com palavras bonitas. Responda com uma ação tão pequena e tão clara que seja impossível não fazer. E depois observe. A natureza vai te responder. Talvez não da forma que você esperava, talvez não no tempo que você queria, mas vai responder. E quando responder, você terá pela primeira vez na vida uma conversação real com o divino. Não através de intermediários, não através de rituais, não através de súplicas ao vazio, através da única linguagem que o universo reconhece: causa e efeito. O eco dessa resposta se reconhece sem esforço. Sua vida começa a funcionar com menos ruído e mais verdade, menos ansiedade e mais clareza, menos dependência e mais liberdade, menos euforia vazia e mais alegria serena. E você descobrirá algo extraordinário, que o milagre que você buscava lá fora sempre esteve disponível aqui, na estrutura inteligente da realidade, esperando que você aprendesse seu idioma. Esse é o segredo proibido que Spinoza revelou. Esse é o caminho que transforma sua realidade sem rituais nem orações. E esse caminho começa agora, com uma hipótese, com uma ação, com você. Deus Sive Natura. A natureza já está conversando. A pergunta é: você está escutando?